Você está ouvindo O Futuro se Equilibra, o podcast sobre equidade na educação. Uma iniciativa do Porvir, a principal plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais do Brasil, com o apoio do Instituto Unibanco, que atua para a melhoria da educação pública no Brasil. O foco do Instituto é melhorar os resultados de aprendizagem dos estudantes do ensino médio da rede pública, assim como produzir conhecimento sobre essa etapa de ensino. A gente criou esse conceito para definir um pouco o cruzamento de diferentes processos de opressão, exclusão e marginalização. Então a gente faz uma leitura da realidade e identifica que no sistema social existem diferentes dinâmicas de opressão, exclusão e marginalização que respondem a estruturas de poder, como o racismo, o patriarcado, o machismo, as questões de classe. E quando essas dinâmicas de opressão elas se cruzam, a gente está frente ao fenômeno que a gente chama de interseccionalidade. O conceito de interseccionalidade, ele nasce do feminismo negro, né? Há uma compreensão de que a Kimberly Crenshaw foi a primeira a cunhar esse termo, né? Mas como nos ensina, por exemplo, a Patrícia Hill Collins e o próprio livro da Carla Cotirene, que é brasileira, mais do que um conceito, a interseccionalidade ela é uma praxis, né? Ela é um exercício político de vida, né? Na medida em que as pessoas, né, são atravessadas por questões relacionadas a gênero, raça, sexualidade, nacionalidade, capacidade, etnia, faixa etária. Olá, eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir, e esse é o segundo episódio de O Futuro se Equilibra, podcast do Porvir sobre equidade na educação. Nós começamos esse episódio com duas explicações sobre o que é interseccionalidade. A primeira voz que você ouviu foi do Alexandro Santos, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. E a segunda foi da professora Bruna Irineu, que dá aulas na Universidade Federal do Mato Grosso e integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero da UFMT. Mas por que estamos falando de interseccionalidade? Esse conceito da sociologia olha para a forma como marcadores sociais influenciam a vida das pessoas. E esses marcadores estão totalmente articulados com os princípios da equidade e precisam ser levados em conta para garantir a qualidade na educação. Estamos falando dos marcadores raça, gênero, classes e diferenças. E quando falamos de diferenças, queremos incluir aqui as múltiplas formas de existir, não necessariamente diversidade. Por quê? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente ainda está pressupondo algo que diverge de um certo padrão. Então, que existiria um padrão e que existem grupos que divergem desse padrão e a gente teria que lidar com a diversidade, né? Quando a gente fala em diferenças, a gente está dizendo, olha, o normal é a diferença. São diferenças. Antes de falarmos um pouco mais sobre os conceitos, vamos ouvir um trecho da história da Flávia Souza, que faz parte da nossa equipe de atores que vai narrar, nos próximos episódios, histórias que vão nos ajudar a entender como as diferenças impactam a vida escolar das pessoas. A Flávia é uma mulher negra. Olhando para a interseccionalidade, ela traz consigo dois marcadores. Meu nome é Flávia Souza, sou atriz, cantora, coreógrafa, escritora, formada e bacharelada em dança pela UFRJ. Eu estudei a vida inteira em colégio público. Tentei, quando adulto, né, achei que não tinha capacidade, porque no colégio os professores nunca incentivaram a gente para uma faculdade, para uma universidade. Então, um colégio público que era em cima de um presídio, mas tinha uma boa estrutura. Minha mãe colocou lá porque era uma boa escola. Os professores daquela escola especificamente eram muito atenciosos com os alunos. Então, eu tenho boas memórias nessa escola
e ruins também, né? Porque, claro, a gente passa por muito preconceito, ainda mais na década de 80, né? Macaca, chimpanzé. Então, uma criança dessa época preta, onde as aulas de história não falam muito sobre si, né, para elevar a autoestima das crianças pretas, a gente sempre ouvia que foi escravo, que levou chibatada, não sei. Então isso fazia com que os outros alunos não negros ficassem cometendo hoje em dia bullying. Mas as boas memórias era a hora do recreio, da merenda, né, porque viviam um momento de muita dificuldade, então era o momento onde a maioria das crianças se alimentavam, era na escola. O momento com as professoras, que eram muito atenciosas, que defendiam a gente. Depois, mais adulta, né, de maior, eu fui estudar à noite, porque tive que trabalhar, e era muito difícil trabalhar e estudar. Mas minha mãe, mesmo sem instrução, sempre falava: estuda, aproveita a oportunidade para você ser alguém. Eu não acreditava muito, porque ao meu redor não tinha, né, essa inspiração. A maioria dos meus tios e tias, semi-analfabetos, ninguém tinha estudado. E eu, através da arte, da cultura, tive a inspiração de entrar para uma universidade, né? Depois de adulto, com 25 anos, achei que não poderia uma universidade pública e fui para uma universidade privada, não consegui pagar a universidade, e aí um amigo falou: tem uma prova para o UFRJ. E eu fiquei, né, assim, acho que eu não passo, né, porque... Enfim, nunca passou pela minha cabeça, e eu passei em terceiro lugar e cursei a bacharelado em dança pela UFRJ. Para me manter na faculdade, eu fiz alguns testes que passei. Aproveitando, né, eu ganhei o prêmio Inspirar, que é um prêmio de mulheres que inspiram através da arte e da cultura. Tem um grupo cultural chamado Afrolage, que é um grupo de cultura de matriz afro-brasileira, o qual a gente entra nas escolas para aplicação da Lei 10.639, levando jongo, samba de roda, capoeira, como arte, cultura e educação extracurricular, que vem influenciando aí na autoestima das crianças, para que elas conheçam a sua verdadeira história, que aquela história de chibatada não é a nossa verdadeira história. A gente tem herança, a gente tem identidade. Oi pessoal, aqui é o Juan Oliveira, repórter do Porvir. Eu vou interromper o episódio mais uma vez rapidinho, só para fazer mais um convite para você, educador ou educadora, que nos ouve. Nós temos no site um espaço chamado Diário de Inovações. Lá compartilhamos práticas inspiradoras que professores e professoras têm feito Brasil afora. Você está fazendo ou criou um projeto bacana, com práticas pedagógicas incríveis e quer mandar para a gente? É só acessar o www.porvir.org e clicar para compartilhar sua experiência inovadora. Te esperamos por lá. Antes da pausa, nós ouvimos o relato da Flávia Souza, atriz carioca. Ela foi reconhecida por um trabalho para valorizar a autoestima de crianças afro-brasileiras em escolas. E agora a gente volta ao conceito da interseccionalidade relacionado à educação. A interseccionalidade tem um papel fundamental para pensarmos equidade na educação. E como podemos olhar para a educação a partir deste conceito? A gente precisa, de partida, lembrar o seguinte: durante um bom tempo, a gente acreditou ingenuamente que a escola estaria protegida dos processos de discriminação, opressão, exclusão e marginalização do tecido social. Como a gente se compromete a oferecer educação para todo mundo, a gente imaginava que essas desigualdades não entrassem dentro do sistema educacional. Mas na década de 60, a gente conseguiu
articular um conjunto de pesquisas da sociologia da educação que nos fizeram enxergar que a escola reproduz e ela pode piorar processos de desigualdade que são exteriores à escola. O professor Alexandro Santos nos explicou que a desigualdade de renda, que é um fator exterior, se reproduz dentro da escola e se transforma em desigualdade educacional. Com isso, as pessoas mais pobres acabam recebendo menos direito à educação do que aquelas menos pobres. Hoje, o número de pessoas que não frequentam ou nunca frequentaram os espaços formais de educação é um pouco menor em relação a algumas décadas atrás, ou talvez no século passado, né? Aqui, de novo, a professora Bruna Irineu. Então, inevitavelmente, a escola ela ocupa um lugar definitivo na formação de cidadania, na formação de personalidade, né, desses sujeitos, né? Então, é na escola também, embora a escola seja esse lugar socializador, é na escola também que a gente vai entender que as diferenças existem, né? Se a gente tem uma educação bancária, uma educação muito mais atenta, né, à lógica do capital, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma educação interseccional. Porque uma educação interseccional, ela parte especialmente da ideia de que a diferença nos funda e de que ela é determinante para a nossa constituição de participação social, de exercício da cidadania e como um elemento fundamental da democracia, né, para a democracia, né? Então, compreender a interseccionalidade nos auxilia a, inclusive, alargar os campos democráticos. E qual é a importância dos educadores e educadoras conhecerem o conceito de interseccionalidade? Não é porque alguém escolheu ser professor que esse alguém está livre, digamos assim, de valores, crenças e comportamentos discriminatórios, preconceituosos. E se a gente não cuidar da formação desse sujeito, ele pode carregar esses valores e crenças para a prática pedagógica, para a gestão da escola, para a gestão do sistema. Então, é fundamental que na formação inicial, lá nos cursos de licenciatura que preparam os professores para o exercício dessa profissão, exista um compromisso das universidades, das faculdades, em gerar uma formação que combata esse conjunto de crenças e valores que sustentam as opressões. E essa formação ela tem que ter uma dimensão, ela tem que ser bidimensional. Ela tem que desconstruir valores e crenças preconceituosos, discriminatórios, mas ela também tem que ensinar a esse futuro professor o que ele faz em sala de aula para que as crianças que estão sob sua responsabilidade, os adolescentes que estão sob sua responsabilidade, possam ser protegidos desses processos de discriminação, mas também para que eles não reproduzam isso. Então, esse professor, essa professora, ele tem que ter uma formação que dê conta dos seus processos de desconstrução, mas também uma formação que dê conta de que ele possa ajudar os estudantes a aprenderem valores éticos contrários a esses processos de discriminação. O professor Alexandro Santos nos diz que não basta trabalhar com essa chave de boas intenções. De fato, é preciso preparação. O que você, educador ou educadora que nos ouve, faz diante de uma situação discriminatória? Você se sente preparado e sabe como agir? Essa discussão não é feita com a profundidade, com a amplitude que ela deveria ser feita. E o que acontece? Os professores ingressam na profissão repletos de preconceitos e com muita dúvida sobre o que fazer na escola para combater os impactos dessas opressões. E a formação continuada não dá conta disso. Primeiro porque as redes de ensino também investem pouco numa formação orientada para esse tipo de tema. Mas também porque a formação continuada, ela tem limites. Ela, de fato, não vai dar conta de questões tão profundas quanto essas que não foram mobilizadas lá na formação inicial. Eu acho que é muito importante que a gente diga que o jeito que a gente organiza a formação dos professores no Brasil hoje, professores e gestores, não favorece que eles possam estar aptos e se sentirem confiantes em enfrentar esses temas na escola.
e essa formação vai ser determinante para a experiência dos estudantes nas escolas e para sua formação integral. Foi a escola o primeiro lugar a me dizer que eu era lésbica, sem eu ainda sequer entender o que era essa identidade ou o que isso acarretaria na minha vida. Estava no ensino médio, né? E fui chamada pela direção da escola porque parecia que eu estava atrapalhando uma colega, né? Que eles imaginavam que fosse alguém que eu quisesse namorar ou etc. Então eu sou convidada a conversar e sou ameaçada, né, se eu não me assumisse, que a escola iria chamar a minha mãe para poder dizer que eu era homossexual e que era o momento de fazer algum trabalho para que isso fosse corrigido, né? E a partir desse momento eu começo a ter dificuldades na escola. Passo a ter dificuldades em algumas disciplinas e em muitos momentos chorava na sala e nunca ninguém veio me perguntar por que eu estava chorando, por que estava acontecendo, né? A escola, ela me apontou um problema, né? E colocou uma batata quente na minha mão, eu tive que dizer que não era lésbica, porque senão a minha mãe ia ser convidada a ir para a escola, e aquilo gerou um turbilhão de sentimentos que a escola também não conseguiu desenvolver, né? E isso foi determinante para a minha vida adulta, porque eu entendi que eu precisava trabalhar com esse tema. Se a escola pode causar sofrimentos, como aconteceu com Bruno Irineu, também pode e deve influenciar positivamente trajetórias. Eu participava de um grupo religioso no qual o domínio da escrita era muito valorizado, o domínio da leitura e da escrita, e isso conta na escola. E a experiência dos meus primeiros anos de escolarização foi muito positiva. Eu estudei numa escola muito pequena, com poucos professores, muita proximidade entre os professores e as famílias. Então isso também ajudou a proteger, digamos assim, a minha trajetória de efeitos mais pesados do racismo e da homofobia. Eu acho que na minha trajetória, o racismo estrutural e a homofobia, porque eu sou um homem negro e gay, participaram bastante, digamos assim, de momentos difíceis. Mas eu preciso dizer que quando comparados a colegas meus, crianças da mesma idade comigo na escola, por exemplo, o impacto que o racismo estrutural teve na minha vida e que a homofobia teve na minha vida ainda foi pequeno. Porque eu acho que, infelizmente, no meu caso, também se trata de um sujeito que contraria as estatísticas. Estatisticamente, não era para eu ter chegado ao doutorado. Estatisticamente, não era para eu ocupar uma posição de liderança no setor público. Estatisticamente, talvez não era para eu estar vivo, né? Porque esses marcadores sociais de opressão, eles ceifam vidas negras muito cedo. Homens negros que, como eu, nascem em territórios periféricos, né? Eu nasci aqui na periferia de São Paulo, morrem muito cedo. Então, o racismo mata, a homofobia mata, então eu estar vivo aos 42, de certa forma, contraria um pouco as estatísticas do meu tempo, da minha geração. O Futuro se Equilibra é uma produção do Porvir e conta com o apoio do Instituto Unibanco. Quem editou e captou as entrevistas foi o Gabriel Reis, que junto com as produtoras Larissa Werneck e Gabriela Cunha tocam a Podmix. O roteiro é meu e do Juan Oliveira. No próximo episódio, vamos falar sobre pobreza menstrual e como esse problema, que afeta muitas meninas no Brasil, impacta na rotina escolar delas. Compartilhe esse episódio com colegas. É assim que conseguimos alcançar mais gente. Eu sou Tatiana Klix, diretora do Porvir. Muito obrigada pela escuta.